Ó, se você vai comprar um utilitário, deseja comprar um utilitário, o que é utilitário, né? É o Hulk, o 3 quartos, aquele caminhão menor, principalmente para as grandes cidades. Vamos falar aí, vou mostrar para vocês o que a gente tem de preço e como é que você pode fazer isso aí através de consórcio. Então, ó, eu já tô aqui no site do Mercado Livre, por exemplo, dando uma olhada em valores de utilitários, né? Então, por exemplo, a gente tem o que? Qual é o utilitário mais utilizado? Eu tô tanto no site tanto no Mercado Livre quanto no OLX aqui. Qual é o utilitário mais utilizado em São Paulo? Comenta aqui pra eu aprender com vocês qual é o utilitário. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um Iveco. É que esse aqui, ó, quando a gente vai ver anúncio em Mercado Livre e OLX, infelizmente, a maioria é golpe, tá? Ó, entrada de 25 mil mais parcelas de 1.694. Então, isso aqui é golpe. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente acha aqui, sem ser golpe, né? Utilitário, vamos ver. Utilitário, caminhões aqui, vamos ver o que aparece. Quando a gente vê em utilitários, a gente tem muito veículo, muita Fiorino, ó. Caramba, a Fiorino a 115 mil reais deve ser refrigerada, né? Aí a gente tem HRs, temos agora esse novo carro aqui, eu nem sei o nome dele pra falar a verdade pra vocês, cadê? Van utilitário, carro já agregado em empresa, renda diária, valor 119 mil, mas você vê, não tem o modelo do carro, é Peugeot, acho que é Jumper, né? Esse carro aqui novo aqui, se eu não me engano, olha, pode botar vídeos agora, mas a pessoa não fez o vídeo. Jumper aqui, nesse da OLX, deixa eu ver o que eu acho aqui. Ou seja, eu pensava que o utilitário viria muito mais aí Renault Master, caminhõezinhos aí, VUC, né? Vamos botar como VUC, ver o que aparece quando a gente bota VUC. VUC, por exemplo, aqui, ó. Ó que bonita essa Iveco aqui, azul, 110 mil, 2018, baú, etc, etc, etc. 3 mil mais rastreador, transfiro 40 parcelas, 110 na minha mão e transfiro 40 parcelas de 3.660. Vamos ver quanto tá dando isso aqui? 40 vezes 3.660. Nossa, tá dando 146 mil, mais 110 mil, tá dando 256. 256 num carro que é 180 mil à vista, segundo o proprietário, é um carro 2018. Quando a gente coloca, por exemplo, Iveco baú, por exemplo, no Mercado Livre, eu vou pegar pela Praça de São Paulo e eu quero ver, ó, procurei ver se apareceu algum 2024, não apareceu, vamos ver 2023. 2023 o que aparece é só caminhão grande, então vamos tirar o 2023 e vamos colocar 2022, ó, é que se eu botar daily vai aparecer um monte, então vamos em 2022, ó, 300 mil, mas é refrigerada, 249 baú seco, então a gente tinha 250 mil, um baú seco 2022 e aqui, por exemplo, na OLX a gente tem 180 mil, uma 2018. Vamos ver se a gente tem Master aqui, Master Furgão 2021 a 175 mil. Então vamos imaginar o seguinte, será que ela é refrigerada? Tá bonitinha, mas acho que não é refrigerada não. Então vamos considerar o seguinte, pessoal, vamos considerar que você vai comprar carro utilitário aí na média de 200 mil reais, 180, 250, mas vamos arredondar um número aqui para falar de 200 mil reais. Como fazer isso através de consórcio? Então a primeira coisa quando você vai fazer um plano de consórcio é você entender qual é a sua necessidade e quais são as suas condições, né? É muito comum a gente receber contato de clientes que desejam comprar um caminhão, comprar um utilitário e eles terem pressa, mas não estarem muito antenados ou atualizados quanto às reais condições de mercado. E obviamente é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para trazer, para levar essa informação até você de uma forma mais clara e bem entendida possível, também te deixar atualizado quanto às condições. Então, ó, aí você tem que entender isso, quais são as suas condições, tá? Então veja só, você observou ali, a gente observou ali, quando você vai comprar um utilitário na loja, o que te pedem de entrada? Quais são as condições? Qual é o valor de parcela que você vai pagar? Por exemplo, num carro de
R$ 180.000, nós temos o colega aqui, por exemplo, pagando uma parcela de 3.660. E aqui ele está falando que é através do Banco Omni. Esse banco aqui costuma ser um dos bancos mais caros quando o assunto são financiamentos, principalmente financiamentos de utilitários. Quando a gente pega aqui, deixa eu ver se aqui nesse se aqui tem alguma condição, fala de fazemos financiamento, tal. Mas não fala como. Então vamos pensar isso aqui em consórcio. Em consórcio, se você trouxer para 200 mil de crédito líquido, lembrando que aqui a gente faz a conta pelo crédito líquido, visto que os consórcios possuem lance embutido, eu vou pegar 200 mil e vou fazer com 60 mil de lance, ou seja, 30% do valor do crédito desejado. Quem são os melhores consórcios hoje para fazer isso, Felipe? Hoje eu traria aqui para o jogo Bradesco, traria aqui para o jogo Itaú, traria aqui para o jogo... Aqui a gente tem, por exemplo, mas eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouco quanto a consórcio de pesados. Então a gente tem aqui, por exemplo, Porto, eu vou trazer a Caixa Econômica também e vou trazer, por exemplo, o consórcio Magalu. Lembrando que a gente poderia fazer simulações com tantos outros consórcios. A intenção desse vídeo não é falar, olha, esse é o melhor consórcio, esse é o melhor caminho. A intenção desse vídeo é te dar uma noção para você entrar em contato e a gente entender juntos qual é o melhor caminho para você. Então, quando eu simulo, observa que o nosso simulador, o que ele faz? Ele traz várias administradoras de uma única tela para a gente entender o formato de cada uma e entender a real probabilidade. Então, por exemplo, quando você tem 60 mil de lance, hoje, se você deseja uma contemplação mais rápida, você vai ter que usar o lance embutido, de preferência de todas as administradoras. Eu tenho o caso aqui de uma administradora que não tem lance embutido, que é o Bradesco. Então, o Bradesco é arroz com feijão, 60 mil sem lance embutido. Só que quando a gente vai observar quanto que o lance bolso perfaz de oferta, num grupo de consórcio do Bradesco em que a taxa tiver 18 e o fundo de reserva for 3%, essa oferta vai ser de 24%. É até possível no Bradesco contemplar consórcios com esse lance. Agora, não é para quem tem pressa e de preferência não seria nesse prazo de 60 meses. Isso já para te dar uma noção. Só que nós vamos estar vendo aí em prazo de 60 meses, com uma entrada de 60 mil, uma parcela na casa de R$ 3.000. E aí é que entra o detalhe da coisa. Essa parcela tá dentro do que você quer pagar? Essa parcela tá dentro do serviço que você vai executar? Você tem 60 mil para lance? Acontece de muitos clientes desejarem consórcios que possibilitem a eles contemplar com o menor lance possível e com uma parcela ainda menor. Por exemplo, o cliente chega e fala assim, não, eu tenho 40 mil para um caminhão de 200 mil, ele tem 20%. Quando nós fazemos a conta, por exemplo, em 60 meses, eu vou ter 40% de lance no Magalu, 38 aqui na Porto, isso de acordo com a taxa de cada grupo não significa que se a gente fosse ofertar um plano entendendo sua necessidade e estratégia seria esse. Eu tenho 44 na Caixa, 16, reduziu no Bradesco, 41 no Itaú. Mas quando a gente pega o lance do bolso do cliente, mais o lance embutido de cada administrador e aplica a conta da forma como vocês estão vendo eu fazer aqui, aí só depois disso que a gente tem esses valores, a gente consegue saber se esses lances são bons ou não são bons em cada grupo de consórcio, em cada administradora. Aí vai entrar outras questões que devem ser analisadas, como análise de crédito, regra do ano do caminhão, tudo isso tem que ser observado. Agora tem um detalhe, observa que quando eu baixo o valor de entrada, mesmo havendo a contemplação, eu tenho o valor da parcela subiu, então a gente tem parcelas agora 3.400, o Bradesco por não ter o lance embutido nesse exemplo aqui tá sendo mais barato, 3.300, mas nós temos uma média de parcela aqui de 3.400. Aí o que é muito comum? É muito comum o cliente desejar subir o prazo para tornar a parcela mais barata. Então eu venho aqui, por exemplo, e trago para 80 meses. Ao fazer isso, temos uma parcela que agora, pós-contemplação, ela ficou abaixo dos 3, ficou 2.600, 2,5, e eu tenho certeza absoluta que para este valor de utilitário, essa parcela tá dentro. Você motorista, você transportador, vai rodar com tranquilidade. Porém, e a probabilidade de contemplação foi para onde? Se eu aumentei o prazo de contratação, você vai entrar num grupo de consórcio mais novo, num grupo de consórcio que tem mais pessoas concorrendo. E com certeza as médias de lance são maiores. E infelizmente,
infelizmente, no sistema de consórcio, no ramo de consórcio, a maioria dos profissionais que vendem consórcio mentem para fazer uma venda. É uma triste realidade. Eu sou vendedor de consórcio. É ruim dizer isso, mas é uma verdade. Sem contar que muitos planos são formados para atrair o cliente, principalmente reduzindo o valor da parcela antes da contemplação. Que a maioria dos clientes acham isso como vantagem, mas a triste realidade é que a maioria dos consórcios isso não é uma vantagem, isso é somente uma isca que faz você entrar no grupo de consórcio, pagar parcelas, pagar taxa de administração para a administradora, mas contemplação que é bom você dificilmente verá, porque a característica do grupo não é boa para isso e a probabilidade de contemplação se torna muito pequena. Infelizmente, a gente tem um mercado que não quer saber de falar a verdade para o cliente, que quer saber de convencer o cliente a fechar um plano de consórcio para simplesmente colocar uma comissão no bolso. Se você não quer passar por essa situação, você tem dois caminhos. O caminho número 1 é entrar em contato com a gente, porque você pode ter certeza que você vai ter especialistas que vão te atender e vão te mostrar a realidade dos fatos. Caminho número 2, se cercar de muita informação para você ter o conhecimento e entendimento a fim de fazer um bom negócio. E aí, quando a gente sobe, então, o prazo, a oferta ficou a mesma. Mas dentro desses grupos, provavelmente, e é quase que certo, a sua probabilidade de contemplação vai reduzir consideravelmente. E a gente pode então fazer o quê? Então vamos voltar para o lance, aquele lance de 60 mil? Não, vamos fazer agora um lance de 80 mil. Então imagina, se você vai comprar um utilitário de 200 mil, você tiver 80 mil, você tem 40% do valor do bem que você deseja. Eu tenho agora uma parcela reduzida, reduziu ainda mais, agora ela está praticamente na casa de 2.000, ninguém conseguiu baixar, né, abaixo de 2.000, mas com a ajuda do lance embutido, agora eu tenho uma oferta maior na maioria dos consórcios das administradoras. E agora, Felipe, agora dá? Eu diria para você que agora é possível se você contratar o consórcio, de novo, vai ficar repetitivo, mas com um especialista que vai saber aonde cadastrar a cota ou as cotas. Por quê? Porque em muitos casos, talvez vai ser interessante às vezes contratar cotas de automóvel, onde a média de lance é menor, para fazer a junção e aí conseguir a contemplação mais apta. Lembrando que quem vende consórcio com qualidade vai te dar todas as informações. Aqui eu só estou dando informação de simulação, fazendo aqui com vocês rapidinho. Mas numa venda, os nossos especialistas somam esta informação com as informações dos grupos das melhores administradoras, o que praticamente garante o resultado do tempo de contemplação da sua expectativa, visto as informações que são analisadas para que você faça o melhor negócio, ok? E aí entra um outro ponto, que é o outro ponto e se o cliente não tem os 40, não tem os 60, muito menos os 80. Se é um cliente que está com 10 mil de entrada, com 20 mil de entrada, primeira coisa que você tem que saber, que você tem que entender, é não cair naquele tipo de golpe que eu mostrei ali, aonde você tem ali caminhão sendo ofertado, por exemplo, 25 mil de entrada. Então, primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você tem que fazer é não cair em golpe, achando que você vai encontrar um caminhão utilitário com 20 mil de entrada, que alguém está passando por alguma dificuldade e vai te transferir uma dívida com 20 mil de entrada e parcela de R$ 1.500, R$ 1.800. Para com isso, isso não existe. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Segundo ponto que você tem que entender é o que é mais importante para você. Ter um utilitário ou ter um utilitário do valor que você deseja, tá? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que você tem que saber é se você tem condições de pagar um consórcio sem ter o bem na mão. Na maioria das vezes, a melhor coisa que o cliente, quando ele não tem uma entrada, um lance legal, ele tem que entender o poder e a força do planejamento. E começar o plano de consórcio, começar a pagar o plano de consórcio, um plano de consórcio que dê uma boa probabilidade de contemplação via lance embutido, em um plano que dê uma boa probabilidade de contemplação via sorteio. Um bom especialista que nós temos aqui, entre em contato com a gente, ele vai mostrar para você e vai te mensurar a real probabilidade entre um bom plano que te dê probabilidade via sorteio e um bom plano que te dê probabilidade utilizando somente lance embutido. Vai mensurar e aí você tem que ter paciência de ir pagando esse consórcio e ir concorrendo ou via sorteio ou via lance embutido para que a sua contemplação venha mais rápida. E também existem os bons planos
que possuem lance fixo, aonde o lance fixo ele é uma junção de valor do bolso pequeno, ou seja, um bom plano de consórcio, aonde com esses 20 mil você tenha condições de concorrer num lance fixo, mas um lance fixo que dá uma probabilidade muito, mas assim, muito maior do que você ficar concorrendo somente via sorteio, e também um lance fixo que te dá uma probabilidade muito maior do que aquele lance fixo onde você só dá oferta ao lance embutido. Se por acaso você achou essas informações que eu passei muito técnicas e complicadas, isso é normal. Eu faço isso há 15 anos, mas você entra em contato que por meio de um atendimento, uma videoconferência, isso vai ficar claro para você, ok? De praxe, os valores são estes. Se você ficou com dúvida, se você quer mais conteúdo, deixa aqui no seu comentário, bota a sua opinião, que isso é muito importante para nós, tá? Felipe Consórcios, faz o melhor negócio e até a próxima.